Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, seu dia, que Deus abençoe sua família, os seus sonhos, os seus projetos, que Deus venha cumprir tudo aquilo que te prometeu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? E hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero falar sobre a inveja. Muitos elogios disfarçados de inveja, principalmente agora, final de ano, todo mundo desejando coisas boas, pensamentos positivos, mas muitas vezes isso pode ser apenas da boca para fora. No coração daquela pessoa existe inveja, existe um sentimento de raiva, de desprezo. Saiba que muitos estão à nossa volta, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós podemos oferecer. E isso é muito perigoso, muito triste. Também muitas pessoas desprezam, até mesmo pela nossa aparência, nos elogiam, mas no fundo elas menosprezam aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, ou até mesmo querem roubar os sonhos e os projetos que Deus colocou no nosso coração, e isso é inveja. Então a gente tem que aprender a não contar os nossos sonhos e os nossos projetos. Muitas vezes nós temos que esperar no Senhor em silêncio até que aquele objetivo se cumpra. E eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 37, aonde o Senhor nos deixa como exemplo a vida de José. Os próprios irmãos de José o invejavam. Queriam ter ele longe e armaram ciladas, laços para manter José longe. Então, a gente tem que aprender a pedir de seguimento ao Senhor. Porque às vezes, mesmo entre irmãos em Cristo, mesmo em família, há sim a inveja, há sim as estratégias de Satanás para tentar matar os sonhos de Deus na nossa vida. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar com você, que você venha ter cuidado com os elogios que você recebe. Até mesmo às vezes críticas que você recebe, na verdade é inveja. Porque nós vamos ver aqui que os irmãos de José também criticaram ele quando ele contou o sonho. Então, muitas vezes as pessoas nos criticam, nos ofendem, mas também é inveja. É por inveja, porque o coração está cheio de inveja, cheio de amargura. Então, a gente tem que aprender a orar ao Senhor e repreender toda a inveja disfarçada de elogio, toda a inveja que vem através de críticas. Aprenda a orar ao Senhor. Colocar tudo diante do Senhor. Amém? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, meditando na palavra do Senhor. Amém? Aonde, lá no 37, fala, E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai.
E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vindo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Tá vendo? Muitas vezes as críticas que você recebe, os xingamentos que você recebe, é inveja. É inveja pura. E você vê que José, ele era aquele que cuidava das ovelhas. Ele estava lá atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Quem cuida de ovelhas sabe que é um trabalho árduo, suado. E mesmo assim, por ele falar a verdade, muitas vezes, ele era criticado, ele era desprezado. Então, muitas vezes, nós vamos ser desprezados, criticados por falar a verdade, por trazer à tona aquilo que está no oculto e no escondido, aquilo que ninguém quer falar. Aquilo que todo mundo está vendo, mas ninguém quer falar. Então aí já havia um motivo, o primeiro motivo para que eles odiassem a José, que eles invejavam José, porque José tinha o quê? Sinceridade. Falava a verdade ao seu pai de tudo que acontecia. Então, muitas vezes você é criticado no seu trabalho, mas não é porque você está fazendo as coisas erradas, é porque você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que ninguém quer fazer, mas você está fazendo. Amém? Vamos seguir meditando na palavra. Amém? E depois ele diz, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. Então, mais uma dica, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Nem todo mundo é seu amigo. Até mesmo familiares, nós não devemos contar os nossos sonhos e projetos. Porque a gente não conhece o coração daquela pessoa. O único que conhece o nosso coração verdadeiramente é Deus. Então, não fique contando seus sonhos, seus projetos para ninguém. Só conte aquilo que já se concretizou na sua vida. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Não abra. Não abra para as pessoas antes de acontecer. Porque isso pode nos trazer lutas muito grandes, consequências muito grandes por contar os nossos sonhos antes do momento certo. Amém? E disse-lhe mais, disse, ouve, peço-os este sonho em que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. E então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que a mim sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, responderam seu pai e disse, quem sonhou este sonho? Que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém,
guardava este negócio em seu coração. Aqui já mudamos o cenário. Até mesmo o pai, ele não falava, mas ele guardava. Então muitas pessoas, elas não vão te falar que elas odeiam você, que elas têm raiva de você, que elas têm inveja de você. Elas vão guardar no seu coração para si. Mas muitas vezes elas vão te abraçar, vão sorrir para você, mas no seu interior, no seu coração, elas querem ver você longe daquele cenário, longe daquela situação, longe daquela bênção. E é isso que eles planejaram para José. Tirar José do cenário, daquele sonho, tirar José da bênção. Por quê? Por inveja. Eu vivi uma experiência muito forte no anterior emprego onde eu estava. Eu trabalhei numa churrascaria há muitos anos, quase 5 anos, neste lugar. E no início, o meu salário ele era o menor de todos. Porque neste lugar, no início, só trabalhava homens no salão. O único lugar onde trabalhava mulheres era na cozinha. E eu fui uma das primeiras mulheres a ser garçonete naquele lugar. Quebrando os paradigmas, quebrando os preconceitos. Porém, o meu salário ele era o menor. Assim como o José, ele era o menor, ele era o mais jovem de todos os irmãos. Naquele lugar eu era a mais jovem. E a única mulher garçonete no início. Então o meu salário ele era menor. Mas com o tempo, Deus foi me levantando naquele lugar, Deus foi me honrando, porque Deus começou a usar pessoas para me abençoar financeiramente. E essas pessoas, elas levavam até o responsável por aquele lugar, agradeciam pelo atendimento. E então o meu salário ele foi aumentando. Gradativamente foi aumentando naquele lugar. E um belo dia, esse responsável saiu de férias. E eu não falava o meu salário para ninguém. Mas a pessoa que foi fazer os pagamentos, ela veio com um determinado valor. E eu peguei e falei, eu disse, não, tá errado. O meu salário é tal valor. Acredite em Deus, que vê todas as coisas e sabe que eu estou falando a verdade aqui. Depois desse dia, as pessoas passaram a me odiar naquele lugar. Cada olhar para mim eram olhares de ódio, de desprezo. Elas queriam me ver longe daquele lugar. E um belo dia eu estou trabalhando e eu recebo a notícia de que minha mãe se acidentou. E aí eu tive que sair daquele emprego. Vocês acham que foi uma coincidência? Não, não foi uma coincidência. Foi por inveja. Hoje eu vejo que foi por inveja. Palavras lançadas para me tirarem daquele cenário. Assim como os irmãos de José venderam ele como escravos. Como escravo. E ainda vieram dizer ao seu pai que ele havia sido devorado por uma fera. Da mesma forma, foram lançadas estratégias para que eu saísse daquele lugar. Só que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Deus coloca um sonho na vida de alguém, o inimigo pode armar laços, ciladas, mas ninguém pode parar a obra de Deus na vida daquele que Deus escolheu. Assim como Deus
permitiu que José fosse escravo, que ele fosse para o Egito, que ele fosse preso, para que depois ele viesse a ser um governador. Isso aconteceu comigo. Deus permitiu que eu saísse daquele lugar onde eu tinha um bom salário, mas Deus abriu uma porta aonde eu não trabalho feriados, aonde eu não trabalho domingo. E Deus colocou sonhos no meu coração de fazer a obra de Deus novamente, porque isso já havia morrido dentro de mim. Então, naquele lugar eu ganhava muito bem, mas eu era uma escrava do meu trabalho, porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu só tinha uma folga na semana. E então, fui invejada, sim, pelo salário que ganhava. Já fui muito desprezada pela minha aparência, ainda sou desprezada pela aparência. Mas eu não me importo mais com isso, porque os sonhos de Deus na minha vida, eles têm se cumprido, um por um. Mas porque eu aprendi a ficar em silêncio e apenas falar com Deus. Então eu quero dizer para você, não conte os seus maiores sonhos para ninguém. Não conte os seus projetos para ninguém. Ontem eu ensinei vocês a projetarem a sua vida. Então você que tomou posse dessa direção, coloque seus sonhos e seus projetos e só apresente ao Senhor. Não conte a mais ninguém. Só venha testemunhar depois que tudo acontecer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Amém? Então hoje eu posso testemunhar para vocês essa experiência que eu passei, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque hoje eu tenho tempo para pregar a palavra do Senhor. Hoje eu tenho tempo para minha família, que antes nesse lugar eu não tinha. Eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para ir na casa do Senhor, eu não tinha tempo, muitas vezes nem sequer de meditar na palavra do Senhor. E hoje eu tenho, para a glória de Deus. Então, aprenda a se calar. Mesmo que você esteja vendo o cenário sendo armado para te derrubarem, aprenda a colocar tudo nas mãos do Senhor. Não se desespere. Apenas ore ao Senhor. Aprenda a repreender a inveja na sua vida. Seja ela por elogios, seja ela por críticas. Porque aqui, na vida de José, houve muitas críticas. Também eles invejavam a túnica de José. Nenhum deles tinha aquilo que José tinha. Para nenhum outro o pai mandou fazer uma túnica, apenas para José. Então você tem que entender que muitas vezes o brilho do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, também vai causar inveja. A unção que Deus derramou sobre a minha vida, a tua vida, muitas vezes também vai causar inveja. A autoridade que Deus deu para mim e para você também vai causar inveja, ainda que seja entre irmãos. Aqui não eram os estranhos que invejavam José, eram os irmãos. Então, não fique surpreso se isso acontecer dentro da sua congregação, entre os seus irmãos. Estamos sujeitos. Sim. Ai, devo orar? Sim, deve orar. Eu oro, sim. Há quantas orações contrárias contra a nossa vida? Muitas orações contrárias que são inveja. Querem ver
você lá, mas não melhor do que elas. Querem ver seu crescimento, mas não mais do que o delas. Então, aprenda a ser vigilante. Peça a Deus um espírito vigilante e aprenda, sim, a repreender até alguns elogios. Se você sentiu que aquilo não vem do Senhor, ou se você viu um sorriso, mas os olhos daquela pessoa diziam outra coisa, repreenda em pensamento. Você não precisa dizer na frente dela, está repreendido em nome de Jesus. Mas aprenda a repreender em pensamento. Quando você for orar, repreenda. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo há um propósito do Senhor. E se o Senhor colocou para eu ministrar esta palavra hoje, é porque há alguém aqui que está passando por essa situação. E que precisa aprender a usar as suas armas espirituais para se defender da inveja. Amém? Então, este é o vídeo de hoje, a palavra de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você está aqui pela primeira vez, eu já convido você a fazer parte desta família de oração. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe infinitamente mais. E compartilhe com seus amigos, seus familiares. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Amém?